Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade aqui à seção do teorema do ângulo externo. A gente começa nesse vídeo pela proposição 2, que é essa aqui, esse enunciado que está aqui. Esse enunciado ele diz que por um ponto fora de uma reta, passa uma e somente uma reta perpendicular à reta dada. Vamos interpretar isso, quais são as hipóteses e qual é a tese nesse caso. Então a gente tem um ponto fora de uma reta, então essas são hipóteses, a gente tem uma reta que a gente vai chamar de M na demonstração, e um ponto que eu vou chamar de A fora dela, certo? Essas são as hipóteses, um ponto fora da reta M. E aí a tese é que passa uma e somente uma reta perpendicular à reta dada, ou seja, dadas a reta M e o ponto A, vai passar uma única perpendicular por AM pelo ponto A, certo? Ou seja, de modo que seja perpendicular aqui. Desse modo, essa frase aqui, passa uma e somente uma, diz que nos dá existência e unicidade. A gente tem que mostrar que essa reta perpendicular a M passando por A existe, e além disso que ela é única. Então a demonstração tem as duas partes, como a gente já viu em algumas outras demonstrações, a existência e a unicidade. Então vamos escrever aqui as hipóteses para iniciar a demonstração. As hipóteses são uma reta M e A, um ponto não pertencente a ela. Beleza? Então, primeiro vamos provar a existência. Certo? Então, sejam M uma reta, sejam M uma reta, e A um ponto não pertencente a ela, certo? Essas são as hipóteses. Uma reta M, ponto A. Tá, vamos desenhar aqui, fazer representação geométrica, que ela vai nos auxiliar bastante. Aqui está a reta M, e vamos supor que aqui esteja o ponto A. A gente precisa mostrar a existência de uma reta perpendicular a M passando por A. Bom, o que a gente vai fazer como recurso para provar isso? É uma construção geométrica, então a gente vai considerar dois pontos distintos quaisquer dessa reta. Vamos considerar um ponto aqui B e um ponto aqui C. Por exemplo, a gente chama eles de B e C. Onde esses pontos estão localizados é irrelevante. A gente está colocando aqui só para fim de representação geométrica. Então, considere dois pontos distintos dessa reta, B e C. Considere dois pontos. Sim, eu vou liberar um espaço aqui porque eu vou ter que desenhar um triângulo em simetria. Então, dois pontos distintos, B e C pertencentes a essa reta. B e C pertencentes a essa reta, certo? São esses pontos aqui. Isso é o que a gente faz inicialmente. O que a gente precisa, através desses dois pontos, demonstrar a existência dessa reta perpendicular. Isso vai ser feito por triângulo, vai ter uma construção de triângulos aqui. Olha só, tem dois casos que a gente se divide aqui, um trivial e um não trivial. Esse ponto A é dado, o ponto B é um ponto qualquer da reta, certo? Se esse segmento AB for perpendicular a M, acabou a demonstração, concorda? A gente vai ter uma reta passando por A e perpendicular a M, certo? Esse é o caso trivial. Então, olha só. Se, porque isso pode ocorrer, né? Se o segmento AB, que é esse segmento aqui, é perpendicular à reta M, o resultado está provado. A gente vai ter uma reta perpendicular a M. Não é o caso da representação geométrica. Eu já fiz de propósito o caso não trivial na representação geométrica, ou seja, o B de modo que AB não é perpendicular. Mas se isso ocorrer, o resultado está provado. Certo? O resultado está provado, certo? Agora a gente considera o caso contrário. O caso contrário, quando AB não é perpendicular a M. Então, caso contrário, que é o caso onde AB não é perpendicular a M, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o que está acontecendo aqui na representação geométrica. Olha só, você tem esse segmento AB aqui não perpendicular a M. O que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai construir, olha só, note que esse cara aqui é um triângulo, né? A gente vai construir um triângulo em simetria, com ele no plano inferior. Olha só. Então vamos fazer o seguinte. Nesse caso, olha só, caso contrário, considere essa semirreta aqui
considere a semirreta SB, aí aqui vai ter um ponto A', que a gente já fala dele, B'. O que vai definir esse ponto são as condições, de modo que, olha só, esse ângulo seja congruente a esse, ou seja, de modo que o ângulo ABC é congruente ao ângulo A'BC, isso é possível por construção geométrica, A'BC, certo? Então a gente constrói essa semirreta de modo que esses ângulos coincidem e de modo que esse segmento A'B seja congruente a AB, de modo que ocorra isso e AB congruente a A'B, certo? Isso é possível pelos axiomas que a gente viu. Então o que a gente fez aqui, a gente pegou essa semirreta de modo que esse ângulo é congruente a esse e esse lado é congruente a esse. Desse modo, olha só o que a gente tem. A gente construiu aqui, né, dois triângulos. A hora que a gente liga a linha, a gente tem o triângulo AB'. Concordam? Bom, qual é a questão? Por construção, essas duas condições nos dizem o quê? Essa igualdade nos diz que esse triângulo AB' é isósceles. Esse lado é congruente a esse. E essa igualdade aqui, né, dessa congruência desses dois ângulos, nos diz que esse segmento BC é bissetriz desse ângulo principal aqui. Então, olha só, assim, vamos traduzir isso. Assim, isso aqui nos diz que o triângulo ABA' é isósceles. ABA' é isósceles, certo? E além disso, esse segmento BC é bissetriz, né, divide em dois ângulos congruentes, né? O ângulo maior, ABA', é bissetriz do ângulo de AB', no caso esse ângulo aqui, certo? Porque divide em dois ângulos congruentes. Tá. E aí com isso a gente já tem praticamente o que a gente precisa. Por quê? O que a gente tem que mostrar é essa ortogonalidade, concorda? Olha só, a gente tem que o triângulo AB' é isósceles e BC é bissetriz. Porém, a gente provou em algumas aulas anteriores que num triângulo isósceles, a bissetriz, a mediana e a altura coincidem, elas são a mesma. Olha só, e aqui, como BC é bissetriz, ela também determina a altura. A altura corresponde à ortogonalidade, ou seja, existe uma ortogonalidade aqui. Ou seja, BC é perpendicular a A', o que é equivalente a dizer que a A' é perpendicular a M, que é o que a gente queria provar. Isso define uma reta passando por A, perpendicular a M. Então, logo, olha só, o segmento A' é perpendicular a M. Isso ocorre por quê? Porque num triângulo isósceles, que é o caso, bissetriz é também altura. E a altura é definida a partir da ortogonalidade que ocorre aqui, certo? Com isso, a gente dá a existência de uma reta perpendicular a M passando por A'. Essa seria a existência. Vamos para a unicidade. Bom, unicidade ela segue de praxe aquele desenvolvimento lógico que a gente já conhece. A gente já mostrou que existe uma reta passando por A perpendicular a M. Agora a gente mostra que ela é única. Então a gente supõe que existem duas retas nessas condições. Então vamos supor sejam R e S, certo? Retas tais que. Qual seria as hipóteses? Elas passam por A, então o A pertence a R e o A pertence a S, certo? E além disso, ambas são perpendiculares a M, onde R é perpendicular a M, certo? E S também é perpendicular a M. Beleza? Bom, essas são as hipóteses. Na unicidade, a gente supôs as duas retas nessas condições, a gente vai mostrar que elas são iguais, que elas coincidem, R e S. Então, afirmamos isso, olha só. Afirmamos que elas coincidem, que R é igual a S. Para provar isso, a gente vai fazer por contradição. A gente vai supor que elas são distintas e vai cair numa contradição. Então, de fato, olha só. De fato, se
essas retas RS são distintas, olha só o que vai acontecer. Aqui eu vou fazer uma representação geométrica. Eu vou cair numa contradição a partir dessa hipótese. Aqui está a reta M original, aqui vão estar as duas retas distintas, olha só. Aqui está o ponto A, certo? Aqui, por exemplo, R, aqui, por exemplo, S. Se essas retas são distintas, RS, essas hipóteses ainda valem, né? A é um ponto das duas, e além disso, olha só, R é ortogonal a M e S também. Porém, olha o que vai acontecer aqui. Se essas retas RS são distintas, as três RS e M definem um triângulo, concorda? É por elas serem distintas. E, porém, isso contraria o corolário 1, porque o corolário 1 que a gente viu anteriormente, ele diz que um triângulo tem pelo menos dois ângulos internos agudos, ou seja, tem dois ou três ângulos internos agudos. Nessas condições, como esses dois ângulos são retos, ou seja, não são agudos, esse triângulo teria somente um ângulo agudo, contrariando o corolário 1. Repetindo, o corolário 1 nos diz que um triângulo tem pelo menos dois ângulos internos agudos. Nesse caso, ele teria um somente. Então, se R é diferente de S, então RS e M, essas três retas, elas formam um triângulo com dois ângulos internos retos, né? Com dois, que seria esse e esse, são dados pela ortogonalidade. Dois ângulos internos retos. Pronto, isso contraria o corolário 1, porque nos daria um triângulo com um ângulo interno agudo somente. O que contraria, depois vocês olhem lá o enunciado do corolário 1. O que contraria o corolário 1. Beleza? O corolário 1 diz isso, né? Um triângulo ele vai ter no mínimo dois ângulos internos agudos. Com isso a gente finaliza essa demonstração. Essa é uma demonstração de existência e unicidade, e aí com isso a gente pode fazer a definição seguinte, aqui só um rascunho rapidão. Olha só, dados uma reta M, né, que é o que a gente tem, e um ponto A fora dela, que é o que a gente tinha, pela proposição a gente tem a existência de uma reta R perpendicular a M passando por A, certo? Aí a gente considera a interseção da reta R com a reta M. Considerando a interseção, que é um ponto P, a gente pega esse comprimento aqui, ó, do segmento AP, que é um número real. Esse comprimento do segmento AP a gente chama de distância do ponto A à reta M. Com isso, essa proposição nos permite definir a distância de um ponto a uma reta. Basta considerar a interseção, o comprimento desse segmento vai ser, por definição, a gente chama ele de distância do ponto A à reta M. E é dado por esse número aqui, certo? Essa seria a definição formal de distância. Beleza?